Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de discussão sobre cinema, com abordagens históricas. E o filme selecionado de hoje, do nosso quadro Que Aprendi nos Filmes, é um filme de 1986, do diretor britânico Roland Joffe, e ele aborda a Companhia de Jesus e as incursões dos jesuítas na América do Sul do século XVIII. Vem com a gente para discutir um pouco sobre essa temática. A Missão é um filme britânico de 1986, um drama histórico dirigido por Roland Joffe, que aborda em seu contexto histórico as grandes missões jesuíticas do século XVIII. A história se desenvolve na região em torno do que é hoje a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Os interesses da Igreja Católica no processo de catequese dos indígenas se misturam com os poderes colonialistas de Portugal e Espanha. Essa pressão de ambas as partes é sempre visível no decorrer do filme, bem como os grandes planos de filmagens mostrando as florestas e os rios. Entre os personagens principais da trama vemos Rodrigo Mendonça, um mercador de escravos espanhol que é interpretado por Robert De Niro, que acaba matando seu próprio irmão na disputa pelo amor de uma mulher. Após esse episódio, o remorso o leva a juntar-se com os jesuítas nas florestas brasileiras, com o intuito de ajudar os indígenas. É nesse desenrolar que vemos as tribos guaranis. Na narrativa, ainda nos deparamos com o Padre Gabriel, um homem de fé inabalável, personagem interpretado por Jeremy Irons, que é o total oposto da figura de Rodrigo Mendonça. A história é narrada pelo Padre Altamirano, personagem histórico, que é interpretado pelo ator Ray McAnally. Ainda vemos um promissor Liam Neeson entre o elenco. O filme ainda traz a fantástica trilha sonora do maestro italiano e lendário Ennio Morricone, que mescla belíssimamente suas músicas com as cenas de paisagens bucólicas do filme. O filme foi indicado a 7 Oscars, incluindo o melhor filme. Venceu na categoria fotografia pelas mãos de Chris Menges e conquistou também a Palma de Ouro em Cannes. Antes de adentrar nas discussões acerca das missões jesuítas, devemos entender como surgiu a Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa que teve sua criação em 1534, por um grupo de estudantes universitários de Paris. Liderados pelo basco Inácio de Loyola, com a proposta de desenvolver trabalho de acompanhamento hospitalar e missionário em Jerusalém, ou para ir aonde o Papa nos enviar sem questionar. A companhia obteve reconhecimento pelo Papa Paulo III em 1540 e passou a ser reconhecido pelo seu trabalho missionário e educacional. A ordem passou a crescer na Europa e apresentava um caráter disciplinar quase militar, fazendo com que a companhia se tornasse a arma mais importante da Contra-Reforma Católica. A chegada da Companhia de Jesus ao Brasil se deu em 1549, na Bahia, trazidos pelo governador-geral Tomé de Souza. Um grupo de 6 missionários que tinham como proposta da ordem evangelizar os indígenas e influenciá-los a assimilar costumes europeus. A resistência indígena fazia parte do cotidiano das missões jesuítas. O século XVIII na Europa é marcado pelo iluminismo e por diferentes tendências anticristãs que se posicionavam contra os jesuítas. Em vários países europeus, a companhia passou a ser perseguida após ser suprimida pelo Papa Clemente XIV. Em 1773, ela manteve-se na Rússia. Atualmente, a companhia prossegue com seus trabalhos em todo o mundo e em março de 2013 teve um de seus membros assumindo o trono do Vaticano, o jesuíta argentino Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco. A época que o filme retrata é uma época da criação de novas fronteiras, demarcações territoriais feitas pelos principais reinos que desenvolveram as grandes navegações que eram os reinos de Portugal e Espanha. O Tratado de Madrid foi firmado entre os reis João V de Portugal e Fernando VI da Espanha, em 13 de janeiro de 1750, e tinha o objetivo de definir os limites territoriais entre as colônias sul-americanas. Esse tratado substituiria o antigo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que definia como linha de demarcação o meridiano 370 léguas a oeste,
da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. O novo tratado não usava as linhas convencionais, e sim um novo conceito de fronteiras que foi introduzido pelo diplomata nascido em Santos, no Brasil Colônia, Alexandre de Gusmão, que baseava-se na posse efetiva da terra, uti possidetis, e os acidentes geográficos como limites naturais. Um dos pontos do novo tratado era o estabelecimento do limite no rio Uruguai. Portugal ficaria com o território a leste do rio e a Espanha a oeste. Isso propunha a dissolução das 7 missões jesuítas a leste do rio, também conhecidas como missões orientais, que agora deveriam ir para o oeste espanhol. Esta mudança provocou a Guerra Guaranítica, que foi um conflito armado envolvendo as tribos Guarani, provenientes das missões jesuíticas, contra tropas portuguesas e espanholas, após a demarcação de terras criada pelo Tratado de Madrid. Os Guaranis foram liderados pelo guerreiro Sepete Araju, que foi assassinado na Batalha de Caiboté. É nessa batalha que o líder indígena diz uma frase que acabou sendo reconhecida historicamente: "Esta terra tem dono". No filme A Missão, temos uma sequência que remonta às guerras sanguinolentas entre tribos guaranis e tropas das coroas portuguesa e espanhola. O filme apresenta cenas de guerra em meio à floresta, rios calmos e paisagens acolhedoras e paradisíacas dão espaço à barbárie e à violência provocadas pela cobiça dos reinos e domínio das terras. Um dos principais elementos que provocou a criação do Tratado de Madrid foi o avanço dos bandeirantes no território brasileiro, que criavam povoamentos que não respeitavam o antigo Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes eram sertanistas que entre os séculos XVI e XVII atuaram na captura de escravos fugitivos, aprisionamento de indígenas e extermínio de quilombos. Por serem exímios conhecedores das regiões da América do Sul, contribuíram em grande parte com a expansão do território brasileiro. A maioria dos bandeirantes descendiam da primeira e segunda geração de portugueses da região de São Paulo. Os capitães das bandeiras eram de origem europeia. Os bandeirantes também falavam a língua tupi, que era falada pelas tribos tupi-guarani. Sendo assim, diferentes lugares pelos quais eles passavam em incursões eram batizados com nomes provenientes da língua indígena, entre eles Sorocaba, Taubaté, Jundiaí. Existiram 3 tipos de bandeiras: as de apressamento, que se dedicavam à captura de indígenas; as de prospecção, que tinham o objetivo de procurar pedras e metais preciosos; e as de sertanismo de contrato, que combatiam negros e indígenas. Na primeira metade do século XVI, as bandeiras intensificaram os ataques aos jesuítas e centenas de guaranis foram escravizados. Os paulistas, como eram chamados os bandeirantes da região de São Paulo, baseavam sua subsistência na cultura do trabalho escravo indígena, que era altamente rendosa, e a forma mais rápida para este enriquecimento eram os ataques às reduções jesuítas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês se inscreverem no nosso canal para que a gente possa discutir mais sobre cinema e as abordagens históricas de filmes clássicos.